Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos agora para mais uma aula de biologia, é a 31ª no geral e nosso 11º encontro, 11º e último encontro da Biologia 1. Vocês ainda vão ter mais aulas da Biologia 2, mas esse é o nosso último encontro. A aula de hoje a gente vai falar sobre a classificação dos seres vivos. Esse é um conteúdo que ele está na apostila do módulo 3, tá? Parte, como eu já falei, da Biologia 1 e eu sou a professora Clara Batista. Bom, pessoal, a biodiversidade mundial ela é enorme. E aí, para a gente estudar todos esses seres vivos, foi preciso de uma ciência que organizasse e classificasse esses organismos em determinados grupos, tá? Daí a gente tem, então, a classificação dos seres vivos ou sistemática, beleza? Dentro da sistemática, né, dentro da classificação de seres vivos, a gente tem duas áreas. A gente tem a taxonomia, que classifica e descreve os organismos para facilitar o estudo, e a gente tem a filogenia, que mostra as relações de parentesco evolutivo entre esses organismos. Então, pessoal, existiram várias formas de classificar os seres vivos, desde sempre, tá? O que a gente pode destacar é a classificação de Linneu, tá? Linneu, que é esse rapaz aqui que está na foto do slide. Então, Linneu foi o primeiro a realizar um trabalho extenso de categorização e essa categorização que ele propôs é a base para o que a gente usa nos dias atuais, tá? Para a classificação científica que a gente usa nos dias atuais. Então, nessa proposta de Linneu, a classificação científica ela seguiria uma hierarquia de classificação, começando do mais abrangente para o mais específico, tá? Então, a ordem, só para a gente lembrar uma pequena dica, tá marcada aí em vermelho no slide, o do reficofage. Então, ela começa com domínio, que seria a mais abrangente, a classificação mais abrangente. Depois vai para reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Espécie que seria, então, a classificação mais específica. Bom, então nessa imagem aqui do slide, a gente tem um exemplo de como funciona mais ou menos essa classificação, tá? Então, a gente tem como se fosse um pedaço de pizza, né? O formato de um pedaço de pizza. Lá na bordinha, a gente tem o domínio. Se a gente for observar, a gente tem organismos muito diferentes. A gente tem um urso, a gente tem um sapo, a gente tem peixe, a gente tem inseto, a gente tem ali fungos, tá? Todos eles fazem parte do domínio Eucária, beleza? Conforme a gente vai passando, quando a gente passa para o reino, a gente tem ali o reino Animalia. Então, alguns organismos já foram cortados. Os vegetais, por exemplo, foram cortados. Os fungos, por exemplo, foram cortados. Aí, a gente passa, por exemplo, para o filo. E aí, a gente já tem mais um corte. Alguns organismos que não vão entrar no filo Chordata, tá? E assim por diante. Até a gente chegar, por exemplo, no gênero, onde a gente tem ursos ali. Todos esses três são do mesmo gênero, ursos. Mas a espécie, ursos americanos, é só uma. Então, ela é a mais específica, é a classificação mais específica. Bom, pessoal, dentro de classificação científica, a gente vai ter a nomenclatura científica binominal, tá? Para que serve a nomenclatura científica binominal? Para a gente ter nomes universais. Então, qualquer lugar do mundo, independente de língua que se fala, de região onde se mora, as espécies vão ter o mesmo nome, vão ser chamadas pelo mesmo nome, tá? Então, essa nomenclatura científica binominal ela é baseada na unidade de classificação, ou seja, espécie. Então, a classificação mais específica, tá? Ela tem que vir destacada no texto, então pode ser em itálico, em negrito, pode ser sublinhado, pode ser entre aspas, tá? Mas os nomes científicos, né, eles sempre vêm destacados no texto. O primeiro nome, como eu falei, é uma nomenclatura binominal, então são dois nomes, tá? O primeiro nome, ele vai apresentar a letra maiúscula, ele vai representar o gênero, tá? E a gente chama ele de epiteto genérico, beleza? O segundo nome, ele
vai ser iniciado por letra minúscula e ele vai ser o epiteto específico, tá? Os dois juntos vão identificar qual é a espécie que a gente está falando. Bom, pessoal, agora que a gente já viu os conceitos gerais, né, da classificação de seres vivos, para que ela serve, como é que ela funciona e tudo mais, a gente vai começar a entrar um pouquinho nessa classificação, tá? Então, a gente tem aqui, como primeiro tópico que a gente vai ver, a gente tem os vírus, tá? Qual a classificação geral dos vírus? Eles são acelulares, ou seja, eles não têm célula, lembra que A é negação. Então, eles não têm célula, eles não têm metabolismo próprio, tá? Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Eles só têm metabolismo, eles só se reproduzem, eles só têm funções metabólicas dentro de uma célula hospedeira, tá? Então, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso é muito importante lembrar, tá? Os vírus, eles são resistentes a antibióticos, tá? Então, se você tiver com vírus e você tomar antibiótico, o vírus não vai morrer, tá? Também é bem importante isso. Os vírus, eles podem sofrer mutação e eles também evoluem, tá? E eles possuem DNA ou RNA. Bom, então, como a gente viu, os vírus, eles possuem características muito particulares, tá? E por causa dessas características, não se chegou ainda no meio científico num consenso, ainda existe muita discussão se os vírus são seres vivos ou não, principalmente por causa da teoria celular. A teoria celular, ela diz que a célula é a unidade fundamental e morfológica de todos os seres vivos, ou seja, todos os seres vivos possuem células. A gente acabou de ver que os vírus são acelulares, certo? Então, uma parte dos cientistas defendem que o vírus não é ser vivo por ele ser acelular, por ele não possuir célula, e uma outra parte defende que os vírus são sim seres vivos por eles se comportarem, por eles terem metabolismo, né, dentro de uma célula hospedeira. Eles são parasitas obrigatórios, como a gente viu, então eles precisam de uma célula hospedeira para poder se reproduzir e tudo mais. E por eles precisarem dessa célula hospedeira para exercer suas funções vitais, eles estão sim encaixados na teoria celular e eles seriam seres vivos, tá? Só para a gente destacar, então, os vírus, eles não estão incluídos dentro de nenhum domínio ou reino, tá? Eles são um grupo à parte. Bom, nessas imagens aqui do slide, a gente pode ver, nessa de cima, é uma imagem de microscopia eletrônica do vírus, do coronavírus, né, o SARS-CoV-2, e essa de baixo é o megavírus chilensis, que é o maior vírus do mundo, né, já encontrado. Bom, pessoal, então como a gente viu, o grupo dos vírus, ele é um grupo à parte da classificação de seres vivos, principalmente por essa questão da discussão se eles são mesmo seres vivos ou não. Então, eles não estão incluídos nem nos domínios nem nos reinos. A gente já viu esse grupo e agora a gente vai começar a classificação propriamente dita. Então, a gente vai começar a ver os domínios, tá? Os domínios que a gente vai ver nesse slide. A gente está se baseando na classificação moderna, tá? Que foi proposta por Carl Woese em 1977. Essa classificação moderna, o Carl propôs porque a antiga apresentava algumas falhas, organismos que eram aparentados, que estavam separados, e organismos muito diferentes que estavam juntos. E aí a proposta dele foi a seguinte: o antigo reino Monera deixa de existir.
os organismos que estavam nesse grupo Monera, eles são divididos em 2 grupos e eles sobem de categoria. Então, a gente teria 3 domínios: bactéria, o Archaea e o Eukarya. Bom, pessoal, então características gerais desses domínios, né? A gente tem bactéria, dentro do domínio bactéria, organismos procariontes, ou seja, organismos pobres de organelas membranosas, eles não vão ter o núcleo bem definido, né? O material genético deles vai estar misturado ali junto com as outras no meio celular, né? A gente vai ter organismos unicelulares, ou seja, apenas uma célula, e organismos que podem ser autótrofos ou heterótrofos. Só para a gente relembrar, autótrofos são seres que pelo processo da fotossíntese ou quimiossíntese, eles produzem energia, né, para suas funções vitais, e os heterótrofos eles precisam procurar outros seres, se alimentar desses outros seres para ter energia para as suas funções vitais. No domínio Archaea, a gente vai ter organismos procariontes também, eles também vão ser unicelulares, eles também vão ser autótrofos ou heterótrofos, mas esses organismos que estão dentro do domínio Archaea, eles estão mais próximos evolutivamente dos seres eucariontes, dos seres que estão incluídos no domínio Eukarya. Já no domínio Eukarya, a gente vai encontrar seres eucariontes, ou seja, seres que vão apresentar um núcleo bem definido, onde a gente vai poder encontrar o material genético deles. Eles vão apresentar, eles vão ser ricos em organelas membranosas, tá? No domínio Eukarya, a gente vai encontrar seres unicelulares ou pluricelulares, ou seja, seres formados de só uma célula ou de mais de uma célula, tá? E a gente também vai encontrar seres autótrofos ou heterótrofos.